Meu mano, imagina você ser invocado para outro mundo, só que por engano. E lá, eles descobrem que você possui uma habilidade extremamente rara, e isso foi o que aconteceu com o nosso protagonista. E tudo começa em uma escola, onde os alunos estavam falando sobre a presidente Suzuki e o vice-presidente Kazuki estarem namorando. E todo mundo admirava eles. E algumas pessoas nesse mundo são sempre o centro das atenções, mas o nosso protagonista o Sato é o completo oposto, pois ele é apenas um estudante sem graça e comum do ensino médio, mesmo que algo fora do comum aconteça com ele. Aí eles vê uns passarinhos aí, uns bem que ele cuidou e grita para eles ficarem fortes. E no seu coração, ele sempre esteve esperando por uma vida extraordinária e fantástica. E na hora de ir embora, tava tendo uma chuva das grandes, uma chuva braba, mano, e ele resolve pegar o seu guarda-chuva. Só que ele deu um azar dos grandes, mano, porque alguém havia levado. Mas ainda havia um guarda-chuva, mano, e ele até cogitou em pegar, só que ele não poderia fazer isso, pois estaria dando problemas para o dono. E ele não queria se meter em confusão, e se ele pudesse usar magia, ele daria um jeito nisso. E então ele se senta e resolve esperar a chuva passar, e nesse momento aparece a presidente, que pergunta o que ele estava fazendo ali, e se estava sem guarda-chuva, e ele confirma que sim. Mas só que tem um problema, que logo todos os alunos serão obrigados a saírem da escola, e ele resolve ir embora na chuva mesmo, só que ela manda ele esperar, porque ela não poderia mandar um estudante para casa na chuva, e isso também prejudicaria a dignidade do conselho estudantil. Aí o vice-presidente Kazuki aparece, e ele irá emprestar o seu guarda-chuva reserva para o Sato, e a Suzuki pergunta se ele o conhece, e ele confirma que sim, pois eles são colegas de classe. E o prota pensa que apesar deles nunca terem conversado, o Kazuki sabia o seu nome, e acha que ele realmente é um cara legal. E quando ele pega o guarda-chuva, ele agradece, mas o Kazuki fala que ele não precisa ser formal, pois eles são da mesma classe. E então, eles resolvem ir para casa juntos, e talvez fosse até coisa do destino deles terem se encontrado ali. E o Leque não estava acreditando que um fracassado como ele estava indo para casa com os dois mais populares da escola, e acha que a escola inteira irá ficar com inveja. E o Sato fala que não esperava que o Kazuki fosse um cara tão amigável, porque ele só vê ele conversando com as meninas. Mas ele explica que estava só interagindo, porque elas que vão conversar com ele. E o Sato diz que pensou que a presidente fosse ainda menos acessível, mas ela fala que era apenas uma aluna comum do ensino médio, e o Kazuki diz que não acha isso, pois ele é a melhor da turma em todas as disciplinas, ótimas em esportes, e para completar, ela era bonita. E o Sato pergunta se eles dois realmente estavam namorando, porque ele sempre escutou boatos sobre isso. E eles falam que não, eles só passam muito tempo juntos porque eles fazem parte do conselho. E fala que ele foi o primeiro a perguntar isso diretamente. Aí ele se desculpa, mas ela fala que estava apenas o elogiando, porque é muito melhor falar na cara do que pelas costas. E quando eles estão caminhando por ali, ela pergunta pro Sato o que ele iria fazer após o ensino médio. E ele diz que ainda não havia pensado sobre isso, e essa pergunta foi a mesma que ela fez para o Kazuki, e ela só estava perguntando porque ela mesma não sabe o que fazer. E o Sato acha isso um problema, pois ela já estava no terceiro ano e ela ainda não encontrou o que quer fazer. E ela conclui rapidamente qualquer meta que ela estabelece para si mesma, e às vezes sente que esse não é o seu lugar. E o Sato pensa que eles dois não são nada parecidos, mas entende sobre esse sentimento. E do nada um sino começa a tocar, mas o Sato não estava escutando nada, mano, e o barulho do sino estava ficando cada vez mais alto, e eles não sabiam de onde vinham. E o Sato se aproxima deles, e do nada surge um círculo mágico, e o Sato se pergunta se aquilo era um portão para o outro mundo. E a Suzuki, que estava animadaça, pergunta se eles encontrarão magia, monstros e grandes heróis nesse mundo. Aí o Sato é acordado pelo Kazuki, e ele pergunta onde eles estavam, mas ele também não sabia, pois havia sido acordado pela Suzuki. E ele estava empolgadaça com isso, mano. E o Kazuki tava brabo, mano, e queria saber quem são eles. E ele é o Lord Vogellinger, o rei de tudo aquilo ali. E ele fala que o motivo deles serem invocados ali era para ser os grandes heróis. E a Suzuki estava mais animada ainda, mano. E há 2 anos eles foram atacados pelo rei demônio deste mundo. E apesar deles terem conseguido os expulsar, o exército do Lorde Demônio tem expandido seu poder. E não sabe o que acontecerá da próxima vez. E como último recurso, eles invocaram pessoas com talento de outro mundo, usando um ritual proibido conhecido como a invocação do grande herói. E o Kazuki tá brabo e não tá nem aí pra isso, pois ele foi invocado ali sem o consentimento deles, e era para os enviarem de volta para o mundo deles. Mas isso não era possível, mano, porque toda invocação só pode trazer pessoas e não mandá-las de volta. Uma vez invocado, não tem volta. E na hora que o Kazuki avançar pra cima do rei, os guardas apontam suas lâminas para ele, e o Sato pede para ele esperar, porque não adianta começar uma briga agora. E o rei se aproxima deles e se ajoelha, e promete encontrar uma maneira de mandá-los de volta para um futuro próximo, e pede a ajuda deles. E a Suzuki pergunta como ele sabe que eles são os grandes heróis, e a mina lá fala que o círculo mágico é projetado para selecionar indivíduos talentosos, e crê que eles ouviram sinos tocando quando foram invocados. Mas só que o Sato foi o único que não ouviu nada, e ele acabou entrando na lei de penetra. Aí eles vão em uma sala e a mina pede para eles colocarem a mão no cristal, porque ele irá medir as suas habilidades mágicas. E o Kazuki pergunta se ele não está incomodado dele ter sido forçado para esse mundo, mas ele não se importa muito, porque ele irá poder usar magia, e não adiantava ficar bravo com isso, e seria melhor encontrar algo que ele possa fazer. E o Kazuki acha ele incrível. E a Suzune estava animada para medir o seu poder, e quando ela coloca a mão no cristal, a bola começa a brilhar amarelo, e significava que ela tinha afinidade para magia
magia de trovão e tinha uma grande quantidade de mana, e essa era uma habilidade perfeita para alguém como ela. Aí é a vez do Kazuki, que quando ele encosta no cristal, ela muda para a cor branca, e é a cor da magia de luz, e ele estava confuso, pois ele não sabia o que fazer com esse poder. E a Suzune fala que ela serve para lançar raio laser e criar espadas de luz. E essa é uma magia bem rara, pois ela dissipa o mal, e seu poder é incomparável contra os demônios. Mas agora é a vez do nosso Prota, e quando ele coloca a mão, ela muda para a cor verde esmeralda, e pergunta o que tipo de magia é essa. E a mulher estava assustada e pega o Prota e o leva até o rei. E quando eles chegam lá, ela fala que o cristal havia ficado verde, e todo mundo ali entra em choque, pois era uma habilidade extremamente rara. E o rei, que estava desesperado, fala que não era para dizer a afinidade dele, e era para mandá-lo para bem longe do castelo, o mais rápido possível. E o Sato tava entendendo nada, mano. E nesse momento, apareceu a mulher de cabelo esverdeado, e todo mundo ali tava assustado com ela. E ela queria saber se os grandes heróis chegaram, e o rei achava que ela tinha tirado o dia de folga, e ela pergunta se o Sato era um grande herói. E o rei, que estava assustado pra caramba, fala que não, e ele foi levado ali apenas por incompetência deles, e ele era uma pessoa extremamente comum, e ele estava só no frio, mano. Aí ela se apresenta pro Sato, e ela se chama Rose, e ela é a capitã da equipe de resgate do reino. E o Sato, que também estava assustado pra caramba, acha que ela é mais o tipo que tira vidas do que salva. Aí a menina diz que iria levar ela até a sala onde estavam os heróis. E quando ela estava indo, o Sato queria saber sobre sua magia, e pergunta ao rei qual tipo de magia é a da cor verde. Todo mundo tremeu na base, mano, porque a Rose ouviu tudo. E quando ela ia pegar o Sato, a menina lança uma magia e coloca o Sato dentro de uma bolha e o manda para longe do castelo. Mas a Rose corre atrás e alcança ele, e ela dá um socão que explode essa bolha e pega o Sato, e ela fala para o rei que irá transformar o Sato em um respeitável usuário de magia de cura. Aí depois o Kazuki e a Suzune descobre que o Prota foi levado, e a menina fala para eles não se preocuparem, porque ele não vai ser morto. E a Rose também é uma usuária de magia de cura, e ela pretende treinar o Sato como seu subordinado. E se fosse só isso estaria bom, mano, porque o problema é que os métodos de treinamento dela são um pouco distintos, pois eles são extremamente pesados, onde leva o corpo da pessoa ao limite. Aí quando eles chegam na casa dela, ela conta que ele é um usuário de magia de cura, e a partir de agora aquela era a nova casa dele. E ela chama seus outros subordinados, e fala que a partir de agora eles têm que cuidar do Sato, e era para serem bonzinhos com ele. Aí eles começam a se apresentar pro Prota, e o Sato tava morrendo de medo, mano. Aí a Rose dá uma bicuda neles, e pede para ele não assustar o novato. E ela diz que eles são seus subordinados, mas nenhum possui magia de cura. Mas existem outros dois que possuem, só que eles estão trabalhando em um outro local. E ela vai enfiar na cabeça dele de como usar essa magia, e ele tá sentindo que tá lascado, e ele queria treinar com outra pessoa, mas não tem jeito, vai ser com ela mesmo. E os caras começaram a zoar ele, falando que ele estava ferrado e irá passar pelo inferno. E à noite eles se perguntam sobre o que vai acontecer com ele, e a Rose estava imaginando como será um usuário de cura de outro mundo.